Vamos pra última notícia aí? Vamos. A última notícia, enquanto a Ana explica pra gente aí a questão do Conselho de Medicina aí. Uhum. De medicina não, né? Mas enfim. É sobre o Barrichello. Perfeito, claro. Quer dizer, mais ou menos, né? Tá aí, tá notícia na tela pra vocês. É, é o seguinte: é sobre pressão. Ok. Você gosta de pressão? Que isso. Claro. Ficou estranho, né? Ficou assim. Tudo bem. É. Tá aí. Com possibilidade de Bortoleto na Fórmula 1, Barrichello dispara. Pressão desnecessária. Piloto da Stock Car está preocupado com a pressão sobre os ombros do jovem competidor de apenas 19 anos. Barrichello, então, está preocupado aí com a pressão que o Bortoleto está sofrendo para entrar na Fórmula 1. E ele falou o seguinte: é quase como se ele tivesse que se reinventar para fingir que ninguém está olhando. Faz o dele, fica ali e, se Deus quiser, vai estar andando de Fórmula 1 o quanto antes. Ele ainda falou: logicamente a gente quer ver ele andando na Fórmula 1. O Brasil é uma coisa de louco. A gente está há 15 anos sem uma vitória brasileira. Então tudo tem que acontecer no último minuto. Eu só queria dar espaço para o Bortoleto fazer o dele, como se ninguém estivesse observando. Essa coisa traz uma pressão a mais que é desnecessária para o garoto nesse momento. Eu concordo que a pressão não ajuda, mas assim, é inevitável, né? Eu ia falar O isso Rubens, agora, melhor mano. do que ninguém, sabe que é inevitável. Tipo, não Sim. tem como você ser um piloto de Fórmula 1 sem pressão. E é tipo assim, no contexto que ele tá, é pior ainda, porque não tem como você ser um piloto de Fórmula 1 sem pressão. No Brasil, 15 anos sem uma vitória, Carente, exatamente. há quase 10 sem um piloto na Fórmula 1 como titular. Então, assim, não tem pra onde fugir. Essa é a barra que ele vai enfrentar. Ele teria dado sorte se o Drogovic tivesse conseguido entrar antes que ele, porque aí a pressão ia cair toda sobre o Drogovic e quando ele entrasse, já seria mais um tipo, mais um. Uhum. Né? Agora, ele vai romper a barreira. Né? É quase que um pioneirismo, de novo. Né? É uma Redescobrir a recolonização. América. Exato, é uma recolonização do Brasil no grid da Fórmula 1. Então, cara, vai ser difícil. Porque o que vai acontecer vai ser o seguinte: a maior parte do povo brasileiro não acompanha a Fórmula 1 tão de perto quanto a gente aqui, o chat aqui acompanha, né? Uhum. Então, quando esse cara pilotar uma Sauber pela primeira vez e ficar em último, porque isso vai acontecer, se ele chegar a pilotar a Sauber, ele vai ficar em último em algum momento, Sim. a galera já vai falar: puta, mas esse cara é ruim, né? Puta, mas esse Bertoleto, né? Uhum. E a gente sabe que, obviamente, não tem muito mais o que ele possa fazer com esse carro aí, até porque Valtteri Bottas e Guanizou estão mostrando aí pra gente, Sim. né? Mas, enfim, eu concordo com o Rubinho que o ideal seria que ele não tivesse essa pressão, mas não tem o que fazer, né? Cara, você hablou bem aí, eu concordo com você. Eu acho que gira muito em torno da nacionalidade, né? Igual o Caio falou, porque é isso, é 15 anos sem uma vitória, 10 anos sem nenhum piloto. E o Brasil não é exatamente o país que revela piloto à torta direita, né? É, como a Alemanha foi por um tempo, a Alemanha chegou uma época que tinha 4, 5, 6 pilotos alemães no grid. A Inglaterra também, a gente vai ter agora o Bortoleto, talvez, que a gente nem sabe se vai rolar de fato, mas é uma possibilidade. Aí antes disso foi o Massa, antes disso foi o Rubens, aí antes disso foi o Senna. Então, tipo assim, é meio que esporádico. E a gente é um país muito grande, com vários milhões de habitantes que consomem Fórmula 1 bastante já. E quando entrar um brasileiro, eu acho que vai ter ainda um consumo maior. Então, eu acho também que é muito inevitável essa pressão que ele vai sofrer, mesmo que seja desnecessária. E é isso, aí vai entrar mais aí no desenvolvimento dele como piloto, de conseguir lidar com essa pressão e conseguir se isolar e ser forte mentalmente para não deixar isso abalar ele. Mas eu acho também que é meio que impossível ele entrar na Fórmula 1 ou até ser um piloto de Fórmula 2 e não ter nada de pressão nele. Porque hoje, como piloto de F2, ele já tem uma pressão. Sim. Ainda mais agora que ele é líder, brigando pelo título, faltando 2, 3 provas, eu acho que é natural que a pressão bata na porta dele e aí vai dele saber ou não lidar com isso. Então, inclusive faz parte do processo da base Exatamente, você ter esse palco que é a Fórmula 2, que é transmitido, que você já ganha uma certa fama, que já Uhum. tem uma certa mídia em cima. Faz parte do aprendizado da base também, você tem que passar por essa pressão de disputar um campeonato Sim. desse porte, né? Uhum.
longe de casa, no caso dele ainda e tudo mais. Mas eu honestamente acho que ele é um cara muito cabeça no lugar e que lida Ele muito bem com aparenta isso. ser. Ele de fato aparenta Tipo ser. assim, as dificuldades que o Bortoleto teve nessa temporada não dizem respeito nem de longe à pressão. Sim, é verdade. Quando ele teve problema lá pra largar, quando ele teve problema que o carro quebrou, Uhum. tipo assim, o rendimento dele esse ano sempre foi bom. É verdade, sim. Sempre foi bom. Uhum. Agora, assim, às vezes as coisas não deram certo. Por isso que ele começou a temporada muito atrás do Hadjar. Mas agora as coisas se inverteram, né? O Hadjar não faz uma corrida boa faz algum tempo. Apesar E- de ter ganhado muitas no começo do ano. E ele não para de mostrar crescer, boas performances. sim. Então, eu acho que a pressão não é um problema pro Bortoleto. Mas eu entendo o que o Rubens quer dizer e claro, Ele tá ele tem protegendo o razão. cara, né? Tentando proteger o cara, mas. É um guarda-chuva. Ele precisaria de um guarda-chuva muito maior. Não vai ter muito pra onde correr.